Obrigado para todo mundo que está assistindo. Espero poder contribuir com um evento que está muito bacana, como sempre, né? Uma evolução que esses eventos estão cada vez melhores, né? E realmente, Romeu, esse tema hoje ele está na crista da onda aí, né? Tem muito dinheiro direcionado à questão do ESG, né? E aqui na Tegra não podia ser diferente, né? Nós estamos bastante focados nesse assunto. Nós começamos, eu aqui na Tegra, além de diretor de suprimentos, também respondo pelo programa de sustentabilidade, sou também diretor de sustentabilidade. E esse assunto acabou ficando comigo por conta da importância que a cadeia de suprimentos tem em empresas que têm esse papel sustentável ou têm programas de sustentabilidade, né? Então, esse assunto, super importante, nós não podíamos estar fora. E a ideia é mostrar um pouquinho do que nós estamos fazendo, né, com o foco de como a área de suprimentos é importante e estratégica e contribui, e tem como contribuir nesse tema, tá bom? Eu vou dividir minha tela, já colocar aqui a apresentação. Beleza, acho que já está aí para todo mundo, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente preparou hoje aqui, né? A ideia é falar rapidinho o que é a Tegra Incorporadora, contar um pouco do nosso programa de sustentabilidade, né? E, principalmente, qual o papel do time de suprimentos nesse assunto, como que a cadeia de fornecedores da Tegra, como que ela é e como que ela está relacionada a esse assunto. Então, acho que esse aí é o foco principal, justamente para a gente poder mostrar a importância e o papel que a turma de suprimentos tem nesse assunto. E, por último, a evolução do programa, né? Acho que é legal falar um pouquinho das principais ações que a gente tem feito, né? E como que isso tem evoluído, qual o status que nós estamos hoje e o que nós estamos pensando para frente. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do que é a Tegra, né? Então, a Tegra, ela faz parte da BAM, né? A BAM é um grupo canadense, né, chamado Brookfield Asset Management. É uma empresa global, gestora de ativos, né, empresa gigantesca, são mais de 500 bilhões de dólares em ativos sob gestão, estão em mais de 30 países, as principais frentes de investimento, né, o setor imobiliário, infraestrutura, energia renovável e recursos sustentáveis, e tem o private equity, que são aí os investimentos diversos, né. A Tegra está dentro de um desses private equities, né. No Brasil, a Brookfield já está há 120 anos, então é uma história longa aí investindo no nosso país. Atualmente, são quase 100 bilhões de reais investidos, né, nas diversas empresas, nos mesmos setores que eu citei anteriormente. São quase 20 mil pessoas trabalhando. E quando a gente fala da Tegra, né, a nossa operação é uma operação de incorporação e construção. Então, o nosso negócio ele começa na compra do terreno, passa em todo o processo de incorporação, venda, construção, assistência técnica, né, até todo o cumprimento da garantia. Hoje a praça que nós atuamos é São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, né, já tivemos no passado operação aí em mais capitais, mas nos últimos anos a gente tem operado, por enquanto, só em São Paulo e Rio de Janeiro, né, e Campinas, e por enquanto esse é o plano das praças que nós devemos continuar operando, né? Dando um pouquinho de números da Tegra, a Tegra é uma empresa de 42 anos, ela mudou de nome há mais ou menos 2 anos e meio atrás, né? Nós éramos a Bisa Incorporadora, e aí por uma decisão do grupo, acabamos mudando de nome, mas a estrutura acionária, toda a questão de governança continua a mesma, né? Só mudou o nome. Então, são 42 anos de história. Hoje nós temos aí quase um pouquinho mais de 800 colaboradores. Atualmente, nós temos aí 29 canteiros em andamento nas praças que eu comentei. Já são mais de 25 milhões de metros construídos, 100 mil imóveis desenvolvidos. Então, uma história aí, apesar do nome recente dos últimos 3 anos, a história é bem robusta aí no setor de incorporação. Falando um pouquinho do nosso programa de sustentabilidade, né? Primeiro é importante dizer por que o tema de sustentabilidade é importante para uma incorporadora, né, que incorpora e constrói, né? Então, primeiro, porque é o seguinte, a construção civil ela tem um papel fundamental
né, para que aqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela ONU sejam atingidos, né? A construção civil, né, ela é uma das atividades humanas que mais consome recurso natural e energia. Então, a gente realmente é um setor que gera um impacto ambiental considerável. Só para ter uma ideia, mais ou menos 50% de todo o resíduo sólido que é gerado das atividades aí humanas, né, são provenientes da construção. Então, realmente, é um tema que realmente nós precisamos estar atento, né, e faz todo sentido que uma construtora, incorporadora, tenha isso como um dos seus, dentro dos seus pilares aí estratégicos. Né? Quais são os principais desafios, né, para uma incorporadora, construtora que adota um programa de sustentabilidade? Né? Então, primeiro, né, a gente tem que ter projetos cada vez mais flexíveis, né, com possibilidade de readequação. Né? Isso aqui foi escrito antes da gente ter qualquer coisa de pandemia, então isso já era uma coisa importante e hoje se mostrou, né, nós estamos vivendo na prática aí, como é importante que a gente tenha projetos que possam ser adaptáveis. Mais do que isso, né, nós temos que ter projetos que sejam altamente eficientes, ou seja, que tenham um uso muito racional de energia e de água, né, porque a gente tem um foco muito grande aqui em fazer a construção da forma racional. Né? Só que a construção, ela vai durar aí 2 anos, 2 anos e meio. E você entrega um empreendimento que vai ter uma vida aí de pelo menos 50 anos. Então, de nada adianta se você tem todo um processo racional de construção, mas você entrega um empreendimento que não é eficiente, que não economiza energia, não economiza água, não tem espaço para coleta seletiva, por exemplo. Então, ou seja, tudo que você fez nesses 2 anos, 2 anos e meio, ele se perde rapidamente. Pois uma outra coisa importante, outro desafio, é que a gente tem uma gestão super eficiente aí de água, principalmente, né? A gente tenha cada vez mais um uso menor de materiais que tenham alto impacto ambiental. Né? Então, recentemente, né, não vou dizer recentemente, mas uma coisa bastante impactante aí, que fez bastante barulho, foi o final do uso de telhas de fibrocimento. Então, esse é um exemplo, mas hoje tem uma série de outros materiais que a gente tem buscado também substitutos, justamente por não conseguir fazer com eles uma economia circular, né? Fazer com que eles voltem para a cadeia. Então, isso também tem sido um objetivo constante. E, por último, que a gente tenha uma redução de resíduos, né? Então, sempre tem aquela máxima na construção, que a construção gera 30%, né? Que a cada 3 obras que você constrói, você gera resíduo para fazer uma. Né? Então, isso já mudou bastante, e nós vamos falar um pouquinho como que isso está hoje nos nossos canteiros. Né? E como é que esse programa nasceu aqui na Tegra? Né? Então, ele nasceu em 2016, comecinho de 2016, isso era um desejo da alta diretoria, né, alinhado a tudo que estava acontecendo e ao impacto que a gente tem no setor. Né? Esse tema passou a ter altíssima relevância, não só para investidores, mas também para o mercado consumidor. Então, a gente vai falar de algumas ações que a gente tomou que acabaram tendo um impacto muito grande, não só com o mercado consumidor, quem seria cliente nosso, mas também com a sociedade como um todo, com o entorno dos nossos empreendimentos. Depois, qualquer empresa que quer ser perene, não tem como ser perene se não tiver um programa ou um tratamento específico para esse tema. Obviamente, o nosso negócio tem um impacto grande, então, todo sentido a gente ter um programa desse. Existe um alinhamento cultural, né? Nossa cultura fala em perenização, em respeito ao meio ambiente, em respeito aos entornos dos nossos empreendimentos, então é totalmente aderente à cultura. E, por último, é um programa que faz bem. Né? Você está em uma empresa que respeita o meio ambiente, respeita as pessoas, respeita a sociedade como um todo e também faz algumas ações voluntárias, que nós vamos contar um pouquinho nesse programa, faz bem, né? É gratificante. Como que essa política de sustentabilidade ela está estruturada? Então, nós dividimos a nossa política em 4 pilares principais. Né? Então, a gente tem preservação do meio ambiente, valorização do profissional, respeito com stakeholders e promoção da cultura. Né? Tudo isso ele está lastreado pela nossa cultura e por todo o nosso programa de governança, e esse programa está alinhado com as nossas diretrizes estratégicas. Então, por que nós criamos esses pilares? Né? Basicamente, para que a gente pudesse concentrar e dividir as ações. Então, quando nós formos mostrar aqui mais para frente tudo que está acontecendo no programa,
todas as ações elas são divididas por pilares. Então, a gente consegue sempre entender aonde que aquela ação está relacionada com a nossa política. E tem uma outra ação bacana também de dizer, né, que faz parte também de quando nós concebemos esse programa de sustentabilidade, que foi o fato de nós decidirmos por não ter uma área específica de sustentabilidade. Hoje, para ter uma ideia, nessas 800 pessoas, a gente tem hoje uma pessoa na empresa, que é a Vitória, que está aqui comigo aqui no backstage aqui, que é responsável única, que tem como única atividade o programa de sustentabilidade. Todas as demais pessoas que são envolvidas com o programa, elas têm a sua atribuição normal, mais a participação no programa. Então, esse formato, eu acho que, com certeza, foi uma das principais decisões que a gente teve, que fez com que esse programa permeasse por toda a empresa. Que um dos desafios, né, para qualquer empresa que está montando um programa de sustentabilidade é justamente ter essa conscientização e a participação de todo mundo. Então, esse formato de não ter uma consultoria ou não ter uma área específica para esse programa foi a melhor forma que a gente encontrou para envolver todo mundo e realmente continua funcionando assim e foi um dos fatores de sucesso desse programa. Agora, entendendo um pouquinho como que é a nossa cadeia de fornecedores, né? Fazendo aqui essa matriz, é uma matriz de Kraujic adaptada, né? Como é que a gente divide os nossos fornecedores, né? Então, primeiro, a nossa operação ela é 100% terceirizada. Então, se você for a qualquer canteiro de obra aí da Tegra, você vai ter lá de funcionários Tegra mesmo, a equipe de gestão, né, que seria a equipe de engenharia, e algumas posições estratégicas de campo, né? Mas toda a mão de obra, todos os materiais, todos os serviços especializados, eles são 100% terceirizados. E cabe à área de suprimentos fazer toda a contratação e gestão desses fornecedores. E como que a gente divide esse universo, né? Pra vocês terem uma ideia, quando você fala de um prédio, né, de um edifício residencial, né, qualquer edifício padrão, a gente tem mais ou menos aí entre 2.500 e 3.000 insumos, né? Esses insumos estão agrupados em mais ou menos 200 grupos de mercadoria, e para esses grupos de mercadoria, a gente tem aproximadamente aí 250 fornecedores, né? Então, para cada tipo, né? Então, a gente tem uma cadeia total aí de aproximadamente aí 2.000 a 2.500 fornecedores. Então, por cada obra, né, passam por ela cerca de 250 fornecedores. E como que elas estão divididas, né? Nessa matriz, a gente colocou aqui o impacto econômico e o risco de atendimento, né? Risco de atendimento a gente entende como o risco que a gente tem em cima do mercado fornecedor. Então, a gente tem o primeiro grupo, que a gente chama de estratégicos. Então, esse grupo, a gente tem um alto impacto econômico e o risco de atendimento é alto. Por quê? Porque aqui se concentram os principais oligopólios, né? Então, aqui a gente coloca as empresas de elevador, os fornecedores de concreto, de aço, né, que são materiais extremamente estratégicos, tem um peso enorme no nosso orçamento, e nós temos uma forte dependência desse mercado fornecedor, né? O nosso impacto neles é muito pequeno. E quando a gente olha isso com o olhar da sustentabilidade, esse é um grupo onde a gente mais aprende com esses fornecedores, né? Por serem empresas altamente estruturadas e por serem as empresas que geram os maiores impactos, né? Então, aqui estão as cimenteiras, estão as usinas de fabricação de aço, esses são responsáveis pelos maiores impactos. Então, tornou-se um papel super importante de suprimentos entender o impacto, primeiro entender quais os impactos que esses fornecedores geram na cadeia e quais as ações que esses fornecedores tomam para que esses impactos sejam diminuídos. Seguindo nessa matriz, no lado oposto aqui de baixo, a gente tem o que a gente chama de não críticos, são justamente aqueles que têm pouco impacto e baixo risco, né? Então, aqui acabam entrando os materiais de consumo, ferramentas, uniformes, EPIs. Então, isso aqui é mais por uma questão da gente entender, né? Então, isso aqui são não críticos, a gente aqui tem os leilões, tem os contratos corporativos, né? E a gente acaba tendo aqui a grande diferença é que a gente tem um impacto grande nesses fornecedores, né? Com relação à sustentabilidade aqui, isso ainda, até pelo pouco impacto que eles têm, é uma área que a gente ainda tem pouco avanço com relação à sustentabilidade. Esse outro quadrante, onde a gente tem um alto impacto e baixo risco, né? Aqui a gente chama de alavancagem, e são materiais e serviços que a gente chama de especializados, né? Então, o que é isso aqui? Aqui entram aqueles serviços onde a gente tem, por exemplo, instalações elétricas hidráulicas, fornecimento de esquadrias em alumínio, mármores e granitos, serviços de serralheria. Então, são serviços
que eles acabam representando aí de 30% a 40% do spend da obra. Existe uma quantidade razoável de fornecedores, né? Não é ilimitada como no quadrante anterior, mas também é longe de ser um oligopólio, né? Mas o principal daqui é que a gente tem uma relação bastante equilibrada entre fornecedor e contratante, né? Porque aqui a gente tem um relativo impacto se nós pararmos de comprar deles ou se eles deixarem de nos atender. Então, é uma relação que acaba tendo bastante equilíbrio. E qual que é o importante aqui com relação ao programa de sustentabilidade? Nesse quadrante, a gente acaba tendo um impacto de mão de obra grande, né? Então, quando a gente volta para aquele nosso pilar da nossa política, que a gente fala de valorização profissional, aqui nós concentramos muitas ações com relação às pessoas, né? Então, muitas ações de conscientização, muitos programas de treinamento. Então, aí a importância de suprimentos atuar nisso daqui é de justamente conseguir dar essa consciência aos principais fornecedores e fazer com que eles participem das ações que nós promovemos, né? Que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente. E, por último, a gente tem um último quadrante aqui, que a gente chama de gargalo, aonde a gente tem um impacto econômico baixo, existe uma grande diversidade de fornecedores, mas o risco aqui é altíssimo, principalmente porque aqui a gente concentra o maior volume de mão de obra pouco especializada. Então, aqui estão aqueles serviços bastante triviais de construção, né? Alvenaria, revestimentos, escavações, né, de fundação, gesso, né? Então, são serviços que têm uma importância fundamental para o andamento de uma obra, né, apesar do baixíssimo impacto econômico, né? Então, aqui a gente acaba se envolvendo muito na questão de qualificação de fornecedores, entender a sua gestão, ajudar muito na gestão. E com relação à sustentabilidade, aqui também nós promovemos aqui muitas ações de conscientização, né, uma vez que o contingente aqui de mão de obra também é bastante elevado, né? Então, e o que é curioso dessa nossa, quando a gente olha uma estrutura de custo de uma obra, né? 80% do custo da obra, ele está concentrado em aproximadamente 20 grupos de compra, né? Aqui a gente agrupou em 10, né? Mas esses 10 se desdobram em algumas coisas aqui, e aqui se concentram 20 grupos, né? Então, aqui é onde a gente acaba concentrando boa parte dos nossos esforços. Antigamente, somente voltado para as principais negociações, estratégias de compra, mas agora também com um olhar muito mais forte para a questão de sustentabilidade. Então, aonde que agora que a gente deu esse cenário, né, entendeu como é que é o ambiente nosso de cadeia de fornecedor, de estrutura de orçamento, né, como é que a gente encaixa a sustentabilidade nisso, né? Então, a gente destacou aqui esses slides para falar do que é o nosso suprimento sustentável, né? Então, primeiro, né, obviamente, as decisões de compra, né, elas não afetam apenas a organização, né, elas afetam toda a economia, o ambiente que ela está inserida e a sociedade. Então, isso foi um trabalho grande que a gente fez aqui dentro, de conscientização do time, né, e principalmente de mudança de mindset, né? Então, hoje, os especialistas de categoria, quando eles vão entender uma categoria, né, então, além daquele trivial, né, de conhecer a estrutura de custo, conhecer o mercado fornecedor, fazer lá os due diligence, né, para conhecer as instalações, nós investimos numa capacitação grande do time aqui, né, para entender o que é sustentabilidade e como sustentabilidade está envolvida no nosso setor, né, nos nossos principais fornecedores, né? E com isso, a turma hoje, nós levamos em conta para qualquer contratação também os critérios sustentáveis, né? Então, nós temos algumas tabelas, né, onde a gente, para determinados tipos de serviço, então, vou dar um exemplo aqui primeiro aquele quadrante estratégico, né? Quando a gente vai tratar de aço, de cimento, de concreto, né, então, além da gente avaliar toda a questão de custo, nós avaliamos também, a equipe hoje é capacitada para avaliar os impactos que esses fornecedores geram no meio ambiente, né? Principalmente, nós vamos falar daqui a pouco, né? Esses fornecedores, aço e concreto, né, e cimento e agregados, né, argamassas, etc., eles respondem por quase que 80% das emissões de CO2 de uma construção. Então, o principal trabalho aí da nossa turma de supply é entender quais as ações que esse pessoal toma para minimizar essas emissões. E quando a gente fala daquele outro grupo que tem aquele contingente grande de mão de obra, né,
nós montamos uma série de critérios para entender como esse fornecedor trata a diversidade, qual o percentual de mulheres nessas empresas, qual o percentual de minoridades, né? Então, tudo isso, né, ainda é um trabalho que a gente começou, essa questão de diversidade, há um pouco mais de um ano, né, nós estamos evoluindo bastante nesse tema, mas nós já estamos considerando como critério de contratação também a questão de diversidade nesses fornecedores que têm o maior contingente de mão de obra. Né, mais para frente eu vou explorar um pouquinho como que estão essas ações, né, como que essas avaliações estão evoluindo, né? Então, quando a gente, falando um pouquinho como evoluiu o nosso programa, né? Então, a gente divide aqui essa apresentação também pelos nossos pilares, né? Então, falando inicialmente do pilar preservação meio ambiente, a gente tem 4 focos principais. A gente fala de emissões de CO2, água e energia, logística reversa, muito focado naquela questão de redução de resíduos, né? E um último quadrinho que é de premissas sustentáveis. Então, o que são emissões, né? Quando a gente fala de emissão de CO2 para a construção de um empreendimento, né? Para vocês terem ideia, uma construção de um prédio convencional em estrutura de concreto, né, a alvenaria, revestimento em massa, desses qualquer um que a gente vê aí quando anda na rua, né, a gente emite, em média, 170 quilos de CO2 por metro quadrado construído. Né, existe toda uma metodologia para a gente calcular isso, né, existe um protocolo GHG, depois eu posso explorar isso mais, né, se vai ter espaço aí para dúvidas e tal, mas existe um protocolo e a gente consegue calcular e estimar essas emissões, né? E quando você detalha isso, quando você se aprofunda nesse estudo, você vê que tem 5 insumos que representam quase que 80% dessas emissões, né? Que são aço, cimento, concreto, gesso e madeira, né? Aquela madeira que é provisória, a madeira que você descarta e usa uma vez para... não é uma madeira permanente em obra, é madeira que você usa, por exemplo, para forma, para proteções provisórias, né? Então, essa turma responde por 80%. Então, quando os compradores, né, que são especialistas nessas categorias, vão negociar isso ou vão entender essas categorias, existe um processo grande de conhecimento. E o que é feito? Né? Vou dar alguns exemplos agora, né? Aço e cimento. Né? A gente não consegue substituir esses materiais, né? Porque mesmo que você vá para uma estrutura metálica, você tem mais aço do que cimento ou concreto, né? Então, a gente usa, nós temos que conviver, né? E o que a gente faz, né? Hoje, a gente conhece a fundo esses programas, né? Eu posso garantir que das empresas que nós temos hoje, os nossos contratos corporativos, né, não são, em alguma das vezes, os melhores preços, mas, com certeza, tem o melhor programa de sustentabilidade, né? Quando eu não falo melhor preço, é óbvio que existe um foco fortíssimo no preço, né? E muitas vezes, nesse caso, a gente tem situações de empate, né? Porque por serem oligopólios, os preços acabam sendo muito parecidos, né? E são commodities, não é uma commodity, mas são commoditizados, né? Então, o critério de desempate para esses casos é justamente o programa de sustentabilidade e o que esses fornecedores estão fazendo para a redução, né? No caso do concreto, tem um case super bacana e recente, né, que nós, em conjunto com um dos fornecedores, que é o nosso parceiro estratégico para fornecimento de concreto, né, concreto é um insumo vital, né, foi desenvolvido um concreto, né, especial, né, nós estamos agora em fase já passamos a fase piloto, já temos 2 obras que vão ter esse concreto, que é um concreto desenvolvido que ele consegue ter maior resistência e com um consumo menor de cimento. Né, existe adição de alguns aditivos e tal, mas o importante é que a gente tem um menor consumo de cimento e, consequentemente, é um concreto que gera menores emissões de CO2. Para gesso, nós desenvolvemos também, junto com o fornecedor, um gesso projetado, né, que não é daquele processo normal de aplicação, e esse gesso tem uma redução brutal no desperdício, né, quase que 80% menor o desperdício. É um processo mais caro quando você compara o metro quadrado, mas o desperdício, a redução do desperdício e a economia que você tem na redução de caçamba, de retirada de entulho, compensa. A madeira também, nós temos um projeto aqui dentro da Tegra que a gente substituiu praticamente 100% de todas as estruturas provisórias de madeira para aço. Inclusive, nós estamos agora com um projeto de canteiros modulares em aço, né? Ah, mas o aço também emite, mas o aço você faz uma vez só. A gente consegue reaproveitar isso para diversos canteiros, né? E aí, terminando esse capítulo das emissões, a gente faz uma questão também dos nossos empreendimentos, são 100% compensados.
E como que a gente faz isso, né? Como a gente tem aquele cálculo que eu falei das emissões, a gente consegue estimar quanto que cada empreendimento nosso emite de CO2. Então, em 2019 e 2020 até agora, a gente já compensou 15 empreendimentos, né, são um total de 57 mil toneladas de carbono, de CO2 compensadas, que a gente compensou através da compra de créditos de carbono de alguns projetos aí que geram créditos, né? Principalmente são algumas usinas aí em PCH que têm esses créditos à venda e a gente pode se apropriar disso. Outra coisa bacana são as logísticas reversas, né? Então, tudo isso, hoje a gente tem blocos, sacarias e madeira, são programas que a gente desenvolveu junto com os nossos fornecedores, e 100% desses materiais hoje tem logística reversa. Então, com isso, né, aquele índice que eu dei lá atrás de 30% na construção se perde, né? Hoje, na Tegra, 94% dos resíduos são reciclados. Então, a gente tem somente 6% do que a gente coloca numa obra, né, que a gente retira de uma obra, ele não volta para a cadeia, ele vai para um destino de aterro, né? Então, isso acaba sendo um programa bacana, né? A questão de água e energia, né, nós também tomamos uma série de ações em canteiro de obra, né? A gente fez aí instalações provisórias mais eficientes, temos medidores individuais, né, para canteiro e para a construção em si, então a gente consegue controlar os consumos aí por local da obra, né? Fazemos os canteiros de obra como prática, um sistema de captação, né? Então praticamente toda a água para lavagem, para rega de jardim, né? As obras têm horta e tal, provém desses sistemas de captação, né? Alguns canteiros nossos, né? A gente tem um piloto, na verdade, onde a gente tem painel fotovoltaico e com isso a gente consegue fornecer, né? Gerar cerca de 20% a 25% da energia que a gente consome para a execução de uma obra. E a gente tem toda a medição, tanto de consumo de água como de energia, por fase de obra, né? Porque os consumos são diferentes, né? As fases de fundação, estrutura, fachada e acabamento. Então, a gente tem isso controlado, né? Sempre por metro quadrado, e nós temos aí metas de redução de consumo por ano desses recursos. E aí, por último, né, nesse pilar do meio ambiente, nós temos 33 premissas sustentáveis, tanto para produto, né, como eu chamo de produto, é aquilo que vai virar projeto definitivo e vai estar lá o projeto feito, como para canteiro, né? Então, são uma série de práticas que a gente hoje já viraram premissas, né, que nós implantamos nos nossos canteiros e produtos, para que a gente tenha não só canteiros sustentáveis, mas também produtos eficientes. E isso, qual é o próximo passo disso, né? Nós ainda não estamos divulgando, porque nós começamos esse programa agora, mas o objetivo nosso é que nós nos tornemos empreendedores Aqua, né? Então, o selo Aqua, ele é uma certificação para prédios residenciais, né? Então, a certificação mais conhecida para prédios comerciais é o LEED, né? E o paralelo do LEED para prédios residenciais é o Aqua, é o selo Aqua. Então, e aí, a partir de um volume de projetos certificados como sendo Aqua, você certifica o seu processo de gestão. E, a partir daí, todos os seus empreendimentos passam a já nascer com esse selo, né? E esse é o nosso objetivo. Indo agora um pouquinho para o pilar da valorização profissional. Então, só voltando rapidamente, né? Todas essas ações que eu comentei no pilar anterior, né, de meio ambiente, que envolveram fornecedores, né? Todas essas iniciativas nasceram da área de suprimentos, né? Então, obviamente, né, não somos nós que desenvolvemos isso sozinhos, né? Muitas vezes os fornecedores têm programas muito mais avançados que o nosso, principalmente quando a gente fala daquele quadrante estratégico, e nós aprendemos bastante com eles, né? E é impressionante como quando nós nos propusemos aprender, né, como esse tema ele vem fácil, né? Como os fornecedores estão prontos para dividir isso, né? E eu acho que um dos fatores de sucesso foi que, a partir dessa porta que nós abrimos com os fornecedores, né, nós conseguimos desenvolver todos esses programas de logística reversa, e com isso diminuir o nosso programa de reuso, né? Uma série de iniciativas, né? Então, indo para o pilar da valorização profissional e linkando com isso que eu estou falando, né, nós promovemos 2 vezes por ano um evento de fornecedores. Então, o principal mote desse evento sempre é falar do futuro, né, o que a gente tem de lançamentos para frente, etc., né, nosso plano estratégico,
E a gente também sempre premia os melhores fornecedores uma vez por ano. E no ano passado, né, nós tivemos a ideia, né, nós temos 3 programas muito importantes aqui na Tegra. Além da sustentabilidade, nós temos inovação e segurança do trabalho. Então, nós promovemos um concurso, né, onde nós abrimos para os fornecedores, né, que eles apresentassem projetos voltados para a sustentabilidade, inovação e segurança. E nós não sabíamos o que ia acontecer, né, porque, como vocês viram, a nossa cadeia de fornecedores ela é altamente diversa. Então, a gente tem caras super estruturados e empresas que são um nível de estruturação baixíssimo, né? E nós não sabíamos o que vinha acontecer, né? Nós demos lá, eu lembro, 2 meses e meio de prazo, e para surpresa nossa, nós recebemos quase 30 projetos. E aí nós montamos um comitê interno, avaliamos esses projetos, premiamos, e algum desses projetos ou nós implantamos ou continuamos o desenvolvimento junto com o fornecedor. E sustentabilidade respondeu por mais da metade desses projetos, né? Então isso mostrou para nós, né, como esse tema era alguma coisa latente aí e super relevante, não só para nós, mas também como para os nossos fornecedores, né? Aí tem outros programas também de conscientização, né? Então existe uma série de movimentos que a gente promove nos canteiros de obra, e aí obviamente a empresa inteira participa, então o RH coordena esses programas, a turma de engenharia cria o ambiente para que a gente possa fazer esses programas nas obras, né? E aí o papel de suprimentos é justamente fazer com que os fornecedores participem, né? Nós temos uma parceria importante também com o SESI e com o SENAI, e a gente monta escolinhas de alfabetização nos canteiros de obra, né? Então aqui também a gente provoca os fornecedores, né? Porque a gente faz um pouquinho no horário de trabalho e um pouco como hora extra, né? Então um pouquinho o fornecedor abre mão do horário de trabalho, um pouquinho o funcionário dá um a mais ali para participar, né? E aí nós, no ano retrasado, formamos uma turminha, é super gratificante e pretendemos aí continuar com isso aí, né? Aí no terceiro pilar, que a gente fala de respeito com stakeholders, né? Teve uma ação muito bacana, que eu acho que foi fruto desse programa, né? Que é o nosso painel socioambiental. Então, hoje, todos os canteiros de obra da Tegra, em todas as suas praças, né? A gente tem um placar com os principais indicadores, né? Isso, obviamente, virado para fora. Então, a gente fala ali do consumo de água, consumo de energia, o percentual de material reciclado, quantas pessoas nós estamos empregando naquele momento ali e quantas horas de treinamento. E, além disso, colocamos também quanto que nós vamos compensar de CO2 por conta daquela construção. E isso teve um impacto enorme na sociedade, né? Então, não só para clientes, né, mas também para todo o entorno e para quem passa pela obra, né, a turma que se interessa por esse tema. A gente teve muito aí chamada em redes sociais, pessoal marcando a Tegra, elogiando a iniciativa, perguntando como que a gente fazia esses critérios, né? Então, isso teve um impacto aí super bacana nesse programa nosso, né? Outra coisa também que a gente faz, né, que a gente chama de gentilezas urbanas, então, quase que sempre que a gente tem nos arredores dos empreendimentos nossos, né, nós, de comum acordo com as prefeituras locais, nós adotamos uma praça durante o prazo de construção, né? Então, nós revitalizamos, fazemos a manutenção da obra durante todo o período da obra, justamente como tentar ser aí mais um colaborador aí com a sociedade. E, por último, no nosso pilar da cultura, né, aqui nós centralizamos todas as ações que a gente tem de voluntariado. Então, nós temos um programa bacana em obra, que a gente chama Mestres da Obra, né? O mote principal desse pilar é nós levarmos cultura e arte para as camadas da sociedade que têm pouco acesso a isso, né? Então, na obra, essa ONG faz um programa junto à turma operacional mesmo, né, que nós paramos um dia ali no canteiro da obra, e aí fazemos aí, criamos objetos com materiais da obra, muitos trabalhos de pintura, são trabalhos aí de conscientização, né, justamente para cada vez mais aumentar a conscientização dessa turma, né. E também tem um outro trabalho junto com uma outra ONG, que é a Junior Achievement, que faz um trabalho junto a escolas públicas, né? Então, nós fazemos toda vez que a gente começa uma obra, nós mapeamos na região que escola pública tem próxima dali ou no bairro, e nós fazemos um programa junto ao ensino fundamental, que é levar temas que não fazem parte da grade escolar. Então, fala de planejamento financeiro, fala de ética, fala de futuro de carreira, e aí o bacana é que são os voluntários da Tegra, né, são funcionários da Tegra que se dispõem
a passar ali uma manhã com esses alunos, né? E é uma troca super legal, né? A gente sempre acaba aprendendo mais com eles do que eles aprendendo com a gente, né? E aí, por conta do programa todo, isso acabou tendo uma aderência muito legal na Tegra. E aí, para fechar a nossa apresentação, que nós estamos aqui já no limite dos 35 minutos aqui, esse ano, nós fizemos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, né, no padrão GRI. Né, para quem não conhece o que é GRI, GRI é a Global Reporting Initiative. Então, isso é um formato mundial para que você divulgue as suas ações de sustentabilidade. Né? Então, isso daqui é muito bacana. Inicialmente, isso só era para empresas de capital aberto. Hoje, ela já não tem mais essa restrição. Tanto empresas de capital aberto como de capital fechado podem fazer o relatório nesse padrão e divulgar. Né? E o bacana desse relatório é que, além de ter esse formato padrão, isso dá transparência e ele é auditado. Né? Então, no nosso caso, a Ernst Young fez a auditoria do nosso relatório, né? Nós temos a carta de acreditação que faz parte do relatório, e esse relatório é disponível aí para consulta. Ele hoje está no nosso site, né? Está lá no www.tegraincorporadora.com.br, para quem quiser ver, né? Inclusive com um canalzinho lá para você tirar dúvidas, mandar sugestão, e essas perguntas vêm diretamente para mim e para a Vitória, né? Então vai ser um prazer responder qualquer comentário ou sugestão. Pessoal, o que a gente tinha para esses 35 minutos aí era isso, né? Acho que deu para dar um overview, deu para mostrar a importância, né, que a área de suprimentos tem, né? E é o que eu sempre falo, né? A área de suprimentos ela vai ser tão estratégica quanto o pessoal que está na área for afim. Então, realmente, saia da cadeira, vai atrás, busca conhecimento, e com isso, a nossa área e o profissional de compra é cada vez um cara mais preparado, mais completo e com maior capacidade de impactar na empresa que tiver inserido.